Circuito GDN. Agenda cultural da sua região no ritmo da Guardiã. De volta na programação da Guardiã da Notícia, multiplataforma FM 82.3 para todo o estado de São Paulo e para você que nos acompanha pela internet em aguardiandanoticia.com.br. Olha, a gente continua aqui na Casa Paraty, essa casa que promove a literatura, a cultura, aliás, multi, né? E aqui ao meu lado, a Fernanda Nali. Ela é autora do livro Adoração da Sombra, é o segundo livro dela, e ela não é de Paraty, é do Espírito Santo. Mais uma vez, obrigada por ter conversado aqui conosco e contar um pouquinho dessa sua obra, né? Que você escolheu a Casa Paraty na Flip para lançar. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui, né? Primeiramente pedindo licença ao Território de Paraty e agradecendo, né, o convite para estar aqui. Inclusive, quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando sobre essa relação do livro e da minha própria história com o Território de Paraty, né? Pensando nesse contexto, o Espírito Santo também faz parte do litoral. Esse livro traz muitas reflexões desse território também, do litoral, do Espírito Santo, mas também no contexto de um litoral necessariamente mais urbanizado, o litoral que foi entendido como metrópole, quando se pensa Brasil, né? Se você dividir o Brasil em a margem litorânea, mas também e o Brasil profundo. E a gente tem, acho que tanto Espírito Santo quanto Paraty, algumas regiões do Espírito Santo, essa tensão entre a interioridade, o Brasil profundo, estando no litoral. Mesmo porque a gente está aqui em Paraty, mas a gente está pertinho de Cunha, que é uma cidade do interior de São Paulo e que tem essa característica bem interiorana e que ela se estende aqui um pouquinho para Paraty. Muito interessante você falar isso, porque o Espírito Santo ele também tem essa característica. A gente é uma margem bem estreita e a nossa serra ela também é muito próxima do mar. Então, e é um litoral, muitas vezes, exceto a capital, né? Muito com características de interior, né? E que não só a cultura, mas também a economia, modos de viver, modos de produzir, modos de conhecimento, né? De viver em comunidade. Então, esse livro também tem algumas outras sessões. Ele foi produzido no momento em que eu estava morando em São Paulo e eu acho interessante estar conversando isso com a Silvia, inclusive. A Silvia estava comentando que ela começou a pensar um pouco mais no território caiçara, de onde ela veio, estando em outro território. E esse livro ele parte um pouco disso também. Começa a escrever estando em São Paulo, estudando em São Paulo. E aguçada, o olhar um pouco aguçado por esse estranhamento, olhando para esse território onde eu vim. E eu tenho algumas relações também com Paraty, com Angra, porque eu tenho família aqui no Batuba, você falou de Cunha, né? Litoral Norte, aqui do ladinho. Agora, Fernanda, eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu tô com o seu livro aqui, que é Adoração da Sombra, que depois eu quero saber o tipo do nome. E eu vou abrir, porque é um livro de poemas e a gente vai ler aqui um trechinho pra vocês. Espera aí. Vamos na sorte. Queimar navios, mas preservar intacto. 1 ou 2 barcos de recuo. Gostei. Conta pra gente. Interessante você ter selecionado esse, né, ao acaso, porque ele tem as imagens de barcos, de recuo. Tem uma canção conhecida do Chico Buarque que fala queimei meus navios. É uma expressão conhecida, né, queimar navios, né. Mas deixar 2 barcos de recuo, que são os barcos menores, né? Acho também uma segurança. Isso também está relacionado um pouco à imagem, à paisagem do Espírito Santo, porque a gente é um estado de Brasil, de certa forma, também, né? Como um todo, de exportação, né, de commodities. Então o nosso horizonte, ele é um horizonte de navios, de grandes navios de cargueiros, né? Mas eles convivem, esses grandes cargueiros, com barcos pequenininhos, canoeiros, barcos de pesca. Então é uma brincadeira também com essas duas imagens que são paradoxais, de certa forma, mas que fazem parte, que habitam o mesmo espaço. E que habita aqui pertinho, no Porto de São Sebastião, que é bem pertinho. E pra gente encerrar, o porquê do nome, né, que você deu, Adoração da Sombra, para esse livro de poemas. Bom, esse título surgiu, vários poemas surgiram enquanto eu li alguns livros, né? Claro, Enigma de Drummond, é um livro também chamado Elogio à Sombra do Tanizag, que é um livro que ele reflete sobre arquitetura
do Japão, em contraposição ao ocidental, né, em que o translúcido, em que os vidros são muito mais presentes no Ocidente, enquanto que no Oriente existe muitas vezes a presença de sombras mesmo nos espaços, né? O papel, as lamparinas luminárias japonesas são de papel, né? Elas filtram a luz. Então, a sombra acabou se tornando, comparecendo em alguns poemas, eu fui aproveitando, identificando essa presença e aproveitando jogos possíveis de luz e de sombra para também refletir sobre questões como a gente colocou aqui. Obrigada pela sua participação. E obrigada a vocês. A gente segue aqui na cobertura da 24ª Flip, direto de Paraty, no Rio de Janeiro. Esse conteúdo vai estar disponível no nosso portal, aguardiandanoticia.com.br. Eu e a Fabi Teixeira, olha, a gente vai circular por aqui. Até a próxima. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.